3, 2, 1. Muito bem, então, bom dia para vocês. Bem-vindo a mais um encontro de Física 1 do bloco 3 do RDE para a turma de Biotecnologia, turma 2020. Esse é o nosso penúltimo encontro. Estamos dando prosseguimento ao estudo das leis de Newton, né, na dinâmica que iniciamos recentemente. Estão conectados comigo nessa gélida manhã de terça-feira a Anny, o Fernando, a Flávio, João Pedro, Maria Luísa Bittencourt, Matheus Trananin e o Handler Orlando Rojo Lima. Tá certo? Bom, galera, então vamos voltar àquilo que a gente tinha parado na semana passada, né? As leis de Newton. Na verdade, mais especificamente na segunda lei de Newton, certo? Onde a gente estava vendo, então, a aplicação da equação força resultante é igual massa vezes a aceleração, certo? Então, princípio fundamental da dinâmica, ou também conhecida como segunda lei de Newton. Força resultante é igual massa vezes a aceleração. E aí, lá no final da aula, então, a gente estávamos discutindo por que aparece força resultante, né? Porque se tiver mais de uma força atuando sobre o corpo, eu tenho que colocar na equação a força resultante. Vocês esperem um pouquinho que meus filhos estão aqui em casa hoje. Tá tão frio que eles nem saíram. Pera aí, gente. O que foi, Pedro? Filho, ela não tem que te ajudar. Eu falei que não podia vir aqui agora. É só uma horinha, vai assistir aí, papai já termina, bem rapidinho. Ai, ai. Bom, vamos lá? Eu dizia então que a força resultante é a que vai para a equação da segunda lei de Newton, né? Tá bom? Bom, então a força é uma grandeza vetorial, então a gente vai ter que fazer a soma dessas forças, levando em consideração a direção e o sentido, né? A direção e o sentido dessa força, tá? Então nós fizemos já na aula da semana passada o caso mais simples, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. A soma vetorial acaba sendo uma soma. Se elas têm mesma direção, que é o caso aqui, direção horizontal, e sentidos opostos, a soma vetorial é uma subtração, tá? E aí, o nosso caso mais, vamos dizer assim, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, que é quando as forças são perpendiculares, ok? Então, quando elas são perpendiculares, eu tenho aqui uma força F1 na horizontal e uma força F2 na vertical, tá certo? A somatória dessas forças, a força resultante, que é o resultado da ação dessas duas juntas, né? É uma força que está perpendicularmente com a força F1 e F2, formando um triângulo retângulo ali, tá bom? Então, a gente lembra lá dos nossos primeiros dias de aula no presencial, quando a gente somou vetor, a gente somava vetores perpendiculares assim, tá legal? Então, Pitágoras, né? Força resultante é igual a F1 resultante mais a F2 resultante. Bom, vamos já aplicar então aqui num primeiro exercício. Então, é o número 5, porque estamos continuando a sequência da aula da semana passada. Então, duas forças perpendiculares entre si, F1 e F2, atuam em um corpo de acordo com o diagrama a seguir, imprimindo no mesmo uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Calcule a massa do corpo. Então, ele quer a massa, ele deu a aceleração, eu vou precisar da força resultante, né? Força é igual massa vezes a aceleração, tá? Se eu quero a massa, eu tenho aceleração, eu vou precisar da força resultante. Então, eu vou calcular a força resultante. O diagrama que mostra a ação das forças é aqui, ó, F1, que não está aqui o 1, né? F1, 60 newtons na vertical para cima, F2, 80 newtons na horizontal para a esquerda ou para a direita, aí depende do referencial, né? Tá legal? Então, como é que a gente vai fazer essa soma vetorial? Bom, eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente tem duas formas de somar vetor
que não estão na mesma direção, né? O primeiro módulo é o módulo do paralelogramo, que ele casa muito bem quando você tem essa configuração aqui, ó. Os vetores estão unidos pelos seus inícios, né? O início do vetor 1 e o início do vetor 2. O que é o método do paralelogramo? Eu pego da ponta de 1 e traço uma linha pontilhada. Uma linha pontilhada. Ah, tem um. Aqui, ó. Esse slide aqui fica meio. Ó. Uma linha pontilhada paralela ao outro vetor. E faço a mesma coisa no outro. Uma linha pontilhada paralela ao outro vetor. Alguém tentando entrar? Um minuto, por favor. Vamos lá. Aqui. Permitindo. Muito bem. Agora eu preciso voltar aonde? Aqui. Se vocês não estiverem enxergando aí o desenho, vocês me falem, tá? Certo? Então, esse é o método do paralelogramo. Então, está coincidindo o início dos dois vetores, traço um pontilhado paralelo a um, traço um pontilhado paralelo a outro, o vetor resultante sai da junção dos dois até o encontro das linhas pontilhadas. Claro que não ficou perfeito aí, né, gente? Nunca vai ficar esse meu desenho. E cada vez que eu faço fica pior. Tá bom? Tá? Então, essa é a força resultante. Tá? O outro método é um método que é de você fazer com que os vetores, se eles já não estão, fazer com que coincida o final de um com o início do outro, né? Lembra? Pontinho do final do um com a bundinha do outro, para dar aquela encaixada, né? Que aqui não estão encaixados. Então, o que você pode fazer? Deslocar esse vetor para cá, esse vetor, trazer ele para cá, ou deslocar esse vetor para cá. Tanto faz. Se vocês perceberem pelo desenho, vai dar a mesma coisa, né? O vetor, claro que o vetor resultante vai dar o mesmo, né? São métodos diferentes que temos que chegar no mesmo resultado. Tá? Então, por exemplo, vou pegar esse vetor horizontal e vou subir ele sem mudar o seu tamanho, sem mudar a sua direção, sem mudar o seu sentido. Se eu não mudar o tamanho, a direção e o sentido, eu não mudei o vetor. Tá? Então, vou arrastar ele até ele encaixar aqui, ó. Ó, o F2 aqui. E aí, quando você tem a configuração do encaixe do final do primeiro com o início do segundo, o vetor resultante é apenas o vetor que sai do início do primeiro até o final do segundo, que é o que já está desenhado em vermelho, eu não vou desenhar de novo. Tá bom? E como que eu calculo o valor desse vetor? O que a gente está fazendo aqui é desenhar o vetor resultante. Então, a aceleração vai estar nessa direção e no sentido do vetor resultante. E como que eu determino o valor do vetor resultante? Eu determino por Pitágoras, ok? Por quê? Porque os dois vetores e o vetor resultante formam um triângulo retângulo, já que os vetores são perpendiculares, então aqui eu tenho um ângulo reto, e Pitágoras dá a relação entre as medidas, né, de um triângulo retângulo. Ele diz que hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados do cateto. A hipotenusa, no nosso caso, vai ser sempre quem? Vai ser sempre a força resultante. E os catetos vão ser sempre o vetor. Cateto oposto, cateto adjacente, para nós aqui não vai fazer diferença, tá ok? Muito bem? Então vamos lá. Vamos calcular aqui. Ó, deixa eu ver. Vou voltar para o vermelho, fica melhor. Ó. Então, a força resultante, nesse caso aqui, ao quadrado, é igual o valor do F1 ao quadrado, mais o valor do F2 ao quadrado. Tudo bem? Então, vai ficar assim. Força resultante ao quadrado é 60 ao quadrado, mais 80 ao quadrado. Força resultante vai ser 60 ao quadrado é 36, mais 2 zeros, mais 80 ao quadrado, 8 ao quadrado, 64, mais 2 zeros. Opa, aqui ainda tem um quadrado aqui. 36 mais 86, 10 mil. Ok? Isso é a força resultante ao quadrado, mas eu não quero força resultante, eu quero ao quadrado, eu quero força resultante. Então, vou extrair a raiz quadrada do 10 mil. Né? O quadrado passa na forma de uma raiz. E eu tenho aqui, então, que a força resultante vale 100 newtons. Ok? Então, agora eu posso ir para a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante eu encontrei. A massa é o que eu quero, a aceleração era 4, tá? Ó, volta lá no enunciado, aceleração 4 metros por segundo. Qual o valor da massa? Vou isolar a massa, passando 4 dividindo.
O valor da massa é 25 quilos. Ok. Beleza, Tereza, certo, Roberto, tranquilo, Murilo. Beleza, né? Vocês já estão craques nisso aí, em Pitágoras, não é? Gente, vocês vão ter que esperar um minutinho que eu vou ter que fazer uma intervenção aqui. Peraí. Meus amiguinhos, não é fácil não. É que eles nunca estão aqui no horário da aula, né? Mas hoje estava tão frio que a minha mulher ia levar eles na casa da minha sogra. Eu falei, ah, não, tá muito frio, deixa eles aí. Mas estava tudo bem, até a hora que eu falei assim, vou começar a dar aula. A hora que eu falo assim, vou começar a gravar. Aí o mundo desaba. Pequenos e pequenas, vamos lá, exercício 6. Olha só. É a mesma coisa que a gente tem feito, fez no 5, só que é o seguinte, eu tenho agora 4 forças. Então, como é que a gente vai fazer, professor? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro determinar as resultantes na horizontal, aliás, a resultante na horizontal, e depois a resultante na vertical, tá? Então, nós vamos depois, então, redesenhar o corpo com as duas resultantes, horizontais e vertical, resultante horizontal e vertical. E aí, já que a direção horizontal e a direção vertical são perpendiculares, a gente vai cair no mesmo caso desse exercício aqui. Dois vetores perpendiculares entre si. Tá legal? Ó, então você diz assim: o diagrama a seguir mostra como 4 forças resultantes atuam sobre um corpo, sabendo que a massa do mesmo é 750 gramas, determina a aceleração gerada sobre o corpo. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro determinar resultante. Qual que vocês querem? Vertical ou horizontal? Vertical ou horizontal? Vamos na horizontal primeiro. Então, na horizontal. Então, a força resultante RH, ó, força resultante horizontal. Eu tenho um vetor de 20 para cá e um de 8 para lá. Então, ela vai ser 20 menos 8. Então, a força resultante horizontal é uma força de 12 newtons, tá? Na mesma direção e sentido dessa força aqui, ó. Então, eu posso trocar essas duas por uma resultante aqui, né? Nessa direção e nesse sentido, de 12 newtons, com módulo de 12 newtons, tá? Então, isso é tranquilito, tranquilito de fazer, não? Tranquilito, tranquilito. João Pedro, eu cantei ontem, hein, João Pedro? Agora, na vertical. Na vertical. Então, eu vou fazer a força resultante na vertical. Eu tenho 12 para cima, 3 newtons para baixo, tá? Vou chamar o 12 de positivo, o 3 vai ser negativo. Eu vou ter uma força resultante na vertical de 9 newtons para cima, né? Então, posso trocar essas duas forças por uma única força aqui na vertical para cima com módulo de 9 newtons.
E aí, como eu disse para vocês anteriormente, a gente caiu no caso do exercício número 5. Então, são duas forças perpendiculares, uma de 9 na vertical para cima, uma de 12 na horizontal para a direita ou para a esquerda. Então, olha só. Ó, eu vou ter essa situação aqui. Vertical de 9 e a horizontal para cá de 12. Tá bom? Beleza. Então aí você pode encontrar podes encontrar o vetor resultante, pode fazer o método paralelogramo, né? Já que eles a coincidência aqui é de início com início, né? Então, pontilhado paralelo a um, pontilhado paralelo ao outro, onde eles se encontram, então tá o final do vetor resultante. Tá? Então aqui eu tenho a força resultante da ação daquelas quatro forças. Tudo bem? E como é que eu determino o valor dela? Aí eu desenho o vetor, né? Deixa eu até pôr a seta aqui. Ô, Senhor, me ajuda, Pai. Ó, como é que eu determino o módulo, o valor dela? A força resultante vai ser a resultante horizontal ao quadrado mais a resultante da vertical ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado vai ser 9 ao quadrado, só fazendo a ordem, né? 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, a força resultante vai ser 12 ao quadrado, 1, 4, 4. 9 ao quadrado, 1, 8, 8, 1. Força resultante ao quadrado dá 225. Acertei? E agora, a força resultante, para encontrar o valor dela, eu extraio a raiz quadrada de 225, que é em módulo igual a 15 newtons. Fechou? Então tá aí a força resultante. Agora você pode, então, aplicar a segunda lei de Newton e resolver o que diz o exercício, não? Essas quatro forças atuam em um corpo de 750 gramas, determine a aceleração que é gerada sobre o corpo. Tá? Então, força resultante é massa vezes aceleração. A massa eu vou ter que converter para quilogramas. Então, divido por 1.000. Tem gente que não precisa nem dividir, já sabe, né? 750 gramas é 0,75 quilos. Tá? E a força nós determinamos 15, né? Isso, 15 newtons. Então agora sim, posso aplicar aqui, fica 15,075 vezes A. Então fica 15 dividido por 0,75 é a aceleração. 7,5 é metade de 15. Então, se fosse 15 por 7,5, daria 2, mas é 15 por 0,75, então dá 20 metros por segundo ao quadrado. Eu acho. Né? Se eu tiver errado aí, depois vocês me corrijam. Beleza, gente? Então tá aí, ó. Não vou fazer o exercício 7, porque é muito parecido aí com 6, né? Aliás, só tem 3 forças, nós já fizemos 6, que tem 4, então tá demais. Já. Professor, Pois não, você tô levantando a mão, tá? É pode assim, falar. volta lá no 46, eu acho. No Slide 46. 46. Ah, perdão. Pode falar. Aí, em vez de eu fazer, tipo, horizontal e vertical, eu não poderia usar, tipo... Eu não poderia fazer o Pitágoras nos dois? Tipo assim, 12N, 12 newtons e 20 newtons. Eu não poderia Uhum, fazer, tipo, Pitágoras aí uhum, e o uhum, Pitágoras no 8N, 3N? uhum. Poderia? E depois subtrai? Seria essa a sua ideia? É. Então, não pode. Sabe por quê? Pelo seguinte. Quando você fizer o Pitágoras, é que aqui eu não vou conseguir, eu tinha que desenhar aqui em cima. Quando você fizer o Pitágoras desses aqui, ó, você vai perceber que a força resultante está aqui, ó, tá? Beleza? Vamos fazer o Pitágoras desses dois aqui, ó. Ó, a força resultante está aqui.
esses dois vetores, eles não estão na mesma direção, entende? O ângulo que eles formam aqui com a horizontal é diferente, tá? Então você teria que fazer ali uma correção do ângulo para ver se dava certo e tal. Então é muito arriscado você fazer isso, porque a inclinação não é sempre. Às vezes a gente olhando assim, a gente sempre acha que a inclinação é 45 graus, é exatamente uma diagonal que corta a página exatamente no meio. E não é. Ela depende dos valores do vetor, né? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor aqui, 2 com um vetor maior aqui, o resultante ele está mais horizontal, né? Porque o horizontal é maior, né? Se eu tenho um vetor vertical maior e um horizontal pequenininho, o vetor resultante está aqui, entende? Então, você não dá certo esse esquema porque os resultantes eles não estão necessariamente na mesma direção, né? Dificilmente vão estar na mesma direção, a menos que a proporção aqui seja perfeita, entendeu? Então, aqui seja, por exemplo, 5 e 10, e aqui 10 e 30. Aliás, 5 e 10 e 10 e 20. Então, um vetor, o vertical é sempre o dobro do horizontal. Aí daria na mesma direção e sentido, tá? Mas, Beleza. mas Obrigada. se não, não dá não. Tem que fazer assim mesmo. Faz as resultantes nas direções, né? Vertical e horizontal, e depois aplica. Ok, gente. Então é o seguinte, nós vamos agora fazer vamos deixa eu só fazer um comentário, né, aqui. Eu posso depois mandar esse exercício aqui 7 resolvido para vocês e tal, né? Eu sei que poucos de vocês acessam as aulas extras que eu mando lá, mas eu acho que também eu, pelo menos, acho que faz parte da minha obrigação ir complementando, né? Já que a gente não é toda a carga horária que é aqui no síncrono, né? A carga horária tem uma parte que é carga horária síncrona também. Deixa eu só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Lembra que lá, quando a gente fez, até eu já tinha mandado umas tarefas para vocês sobre somas de vetores, a gente não tinha apenas a situação do vetor perpendicular, a gente tinha vetores que não são perpendiculares, né? Por exemplo, um corpo atua uma F1 aqui, né? Ah, e uma outra força que está aqui, por exemplo, uma F2. E aí, como é que faz? Hã? Como é que você resolve isso aqui? No segundo ano do ensino médio de vocês vão ver essa situação aqui com certeza, quando vocês forem estudar o trabalho de uma força e tal. Se a gente tivesse tempo, a gente ia abordar situações como essa aqui também, né? Como é que eu resolvo isso aqui? Ó, vocês lembram como que faz? Achar o vetor resultante, o método para desenhar o vetor resultante, pode ser o mesmo, ó. Faz o ponto. Jesus me ajuda, Pai. Faz o pontilhadinho, tá? E faz o pontilhadinho paralelo e o vetor resultante está aqui, tá? Agora, como que eu determino o valor do vetor resultante? Vocês lembram disso? Alguém lembra? Não. Não lembra. Então, não dá para usar o Pitágoras, tá? Guarde isso para a vida de vocês. O Pitágoras, ele só vale quando eu tenho um triângulo retângulo. O que, que é isso? O ângulo entre os catetos é 90 graus. Nesse caso aqui, o ângulo dos catetos não é 90 graus, né? Nem aqui, na verdade, o triângulo forma aqui, né? Ó. Se você transpor o F1 lá para cima, ó. Esse ângulo não é 90 graus. Então, o que, que a gente usa? A gente usa a Pitágoras um pouco maior que a lei dos cossenos. A força resultante, nesse caso aqui, vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, mais ou menos duas vezes o F1 vezes o F2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, eu vou precisar desse ângulo aqui também quando tiver essa situação. Tá? Tá bom? Vocês lembram de ter visto isso? De ter resolvido isso? Sim. Isso, então. Tá? Então, quando você estiver diante de uma situação como essa, a gente tem que fazer essa aplicação aqui, tá bom? Bom, então, a gente vai agora ver, na verdade, continuar na segunda lei de Newton, mas nós vamos ver algumas aplicações desta equação da segunda lei de Newton, tá?
E uma primeira aplicação que a gente vai ver a respeito da segunda lei de Newton é a força-peso. Tá? O que é a força-peso, né? A força-peso é a força com que a gravidade de um certo astro, né, nos atrai em direção ao seu centro. Tá? Então, ela surge lá da gravitação, da lei da gravitação universal de Newton. Tá? E o que acontece é que a gente chega à conclusão, estudando a lei da gravitação universal de Newton, que a aceleração com que todos os corpos são atraídos em direção ao centro de um corpo, por exemplo, em direção ao centro da Terra, é a mesma, se a gente considerar que eles estão próximos à superfície, né? Claro, se você sair muito longe da Terra, a gravidade vai diminuindo também. Tá? Então, essa aceleração, que inclusive nós usamos bastante lá no. Aliás, usamos bastante, não, só usamos ela, né? Só ela que nós usamos no movimento vertical, é a aceleração da gravidade. Lembra que a gente falava, ó, ela é constante, não é? Então, essa aceleração da gravidade surge da onde? Da força com que a Terra atrai tudo que está próximo a ela. Lembra que gravidade é uma forma da força se expressar. Quando eu aplico numa força, a gravidade não, perdão, a aceleração. A aceleração é uma forma da força se expressar. Quando eu aplico uma força sobre um corpo, eu posso gerar deformação, tá certo? Ou eu posso gerar a aceleração. Então, o que é essa aceleração da gravidade? É a expressão da força de atração gravitacional da Terra sobre nós. Tá certo? Bom, agora, então, se esta aceleração ela é constante para todo mundo, eu posso facilmente calcular o valor dessa força pela segunda lei de Newton, que diz que força é massa vezes aceleração. Eu não preciso ir lá para a lei da gravitação universal de Newton, que é uma equação bem mais complexa. Eu posso aplicar a segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Então você pega, por exemplo, menino Handler. Menino Handler tem uma massa corporal de 70 quilos. Bom, se eu sei que a gravidade é igual para todo mundo, para ele também vai ser a mesma, né? Que a gente pode, inclusive, aproximar. Parece menos 70, não, é um corte do 7. Que a gente pode, inclusive, aproximar para 10. Então, a força com que a gravidade atrai o Handler para o centro dela, a gravidade da Terra atrai o Handler para o centro dela, é 700 newtons. Tá? A essa força dá-se o nome de peso. Tá? Dá-se o nome de peso e é aplicada, então, a uma equação. Na verdade, é só uma outra roupa para a segunda lei de Newton, né? No lugar de força resultante, a gente põe um P de peso, e no lugar de aceleração, a gente põe um G de gravidade, mas é a mesma coisa, a gente aplica da mesma forma, né? Com a aceleração da gravidade e tal. Tá bom? E ainda mais com a facilidade de que a gravidade é invariavelmente, quando a gente está falando do planeta Terra, a gravidade é uma constante. Tá legal? Então, veja só. Uma coisa importante que você tem que prestar atenção é que a força-peso está sempre em direção ao centro da Terra. Tá? Independente de como é a superfície que o corpo está apoiado. Então, ó, aqui, ó, força-peso vertical para baixo, aqui, força-peso vertical para baixo, força-peso vertical para baixo, vertical para baixo, vertical para baixo, vertical para baixo, vertical para baixo. Tá? Então, você faz o desenho lá, né? Para crianças, você coloca o planeta Terra aqui e coloca um corpo aqui. Para onde ele cai? Ah, ele cai para cá. Claro que não. Ele cai para onde? Ele cai para cá, em direção ao centro vertical para baixo, em direção ao centro da Terra. Tá? Isso é muito importante. Você lembrar disso, tá? A gente confunde bastante peso com massa, né? A gente fala, qual é o seu peso? 70 quilos. Não, quilos é a medida de massa. Peso é uma força que é medida em newtons. Por que a gente faz muito essa confusão? Uma das razões é que, na verdade, as balanças, o que ela mede, não o resultado que ela dá, o que ela mede é o seu peso. Né? Não dá para medir, a balança não tem como medir massa, ela mede peso. E ela é boa de cálculo, ela pega o seu peso, divide pela gravidade e acha a sua massa. E mostra para você o resultado da massa, em quilogramas. Mas o que ela mede, na verdade, é uma força, né? Tá bom? É o seu peso. E, na verdade, depois a gente vai ver que, na verdade, que a balança média acaba sendo uma reação da força-peso, chamada de força normal.
Tá legal? Então, olha aí, força normal. Força normal é uma força de reação quando você apoia um corpo sobre uma superfície. A gente vai ver daqui a pouco a terceira lei de Newton. O que essa lei, terceira lei de Newton diz? É a lei da ação e reação. Ela diz que toda vez que você aplica uma força sobre um corpo, esse corpo reage aplicando uma força de mesmo valor, sempre de mesmo valor, sempre na mesma direção e sempre no sentido oposto. Então, quando eu coloco um corpo sobre uma superfície, o peso dele está aqui o peso dele está aqui na vertical para baixo, forçando essa superfície. Essa superfície vai reagir e vai aplicar uma força sobre o corpo. Essa força é chamada de força normal. Essa força é sempre perpendicular à superfície. Tá? Então, quando a gente está na horizontal, ó, o peso está na vertical para baixo e a normal está na vertical para cima. Então, aqui o peso é igual ao normal. Tá? Aqui já não é. Por quê? Porque o peso está aqui, ó. E a normal, ela vai estar sempre vertical para baixo. Aliás, vertical perpendicular à superfície. Tá certo? Então, aqui, normal é diferente de peso. Aqui também, né? Normal é diferente de peso. Aqui a normal é zero, porque não está apoiado em superfície nenhuma. Aqui normal não é igual ao peso, tá? E aqui também não. Ó. Aqui o peso está na vertical para baixo. E aqui a normal está, na verdade, reagindo a uma parcela do peso, a uma componente da força-peso, tá? O que acontece? Quando eu coloco um corpo em um plano inclinado, eu estou alterando a forma com que a superfície percebe o seu peso, tá? Porque eu estou colocando, é como se eu aplicasse uma força angularmente à superfície. Então ela vai, em geral, parecer menor do que ela é. É por isso que existem as rampas. Para que serve a rampa? Para você subir um corpo. Quando você tem uma rampa, a força que você tem que fazer para subir não é, na verdade, igual ao peso, porque o peso é vertical para baixo. É só uma parcela do peso, uma componente do peso. Então, para subir, eu tenho que vencer só essa componente do peso que nós chamamos de Px. E a normal só vai reagir a uma outra componente do peso, nessa configuração aqui, né? Que é o Py. Tá? Vamos abordar melhor isso, tá? Então, voltando ao fato das balanças, então, na verdade, o que ela mede não é nem a força-peso, é a reação da força-peso. Por isso que a balança ela sempre vai ter que estar na horizontal para ela funcionar bem, tá? Alguém tinha comentado alguma coisa no chat? Eu ergui a mão perguntando se era por essa força normal que quando o objeto ele está numa superfície plana, ele tende a ficar parado ali, porque a superfície faz a força normal equivaler tudo e deixar a zero, basicamente. Olha, você errou, mas você quase acertou, menino handler. Porque é o seguinte, essa força normal, ela vai influenciar diretamente, ela vai ser diretamente proporcional à força de atrito, tá? O que é a força de atrito? A força de atrito é justamente o que faz o movimento parar, se ele já está em movimento, ou que faz o corpo não entrar em movimento. Se eu tenho atrito na superfície, não é qualquer força que vai colocar o corpo em movimento, né? Então, tem a garrafa aqui, se tem atrito, se eu fizer uma força menor que a força de atrito, ela não anda. Se não tivesse atrito, qualquer força, 0,00001 newton que eu fizer, ela anda. Tá? E o atrito, ele é diretamente proporcional à normal. Tá? Inclusive, a força de atrito, a equação da força de atrito, Handler, é um coeficiente de atrito que vai medir o quão atritosa é a superfície, né? Não existe essa palavra, mas enfim. Ela vai medir o quanto de atrito que tem a superfície vezes a normal.
vezes a normal. Então, ela está diretamente relacionada à resistência dos corpos de mudar do seu estado, né, de repouso para movimento, se eles estão apoiados em uma superfície, né? Difícil o corpo não estar apoiado em uma dada superfície. Beleza? Ó, aplicando então a equação da força-peso, muito fácil de fazer. Ó, determine o peso de um corpo de massa igual a 400 gramas, que está próximo à superfície da Terra. Bom, eu posso pensar na segunda lei de Newton, né? Ou ir direto para a equação do peso. É a mesma equação, tá, gente? Ah, é uma nova equação, eu tenho que decorar. Não é a mesma coisa, pô. Só que a força resultante para nós é peso, e a aceleração, na verdade, é a da gravidade. Então, usando gravidade como 10, essa massa em gramas, vocês já estão ligados, que eu tenho que converter para quilo. Divide por 1000, dá 0,4. Tá? Então, o peso é 0,4 vezes 10, que dá 4 newtons. Tá bom? É legal o fato dessa gravidade ser aproximadamente 10, porque, tipo assim, ó, pô, você quer saber o que é uma força de 10 newtons? Ou de 4 newtons? Pega lá uma lata de leite condensado que pesa 400 gramas, por exemplo. Coloca sobre a sua mão. A força que está sendo aplicada, bem na horizontal, né? Porque senão muda. A força que está sendo aplicada na sua mão para baixo é uma força de 4 newtons. Por quê? Porque a gravidade está puxando ele para baixo com 4 newtons. Tá? E a força que você está fazendo ali sobre ele é o quê? É 4 newtons, porque ele está parado. Se você fizer mais que 4 newtons, você está erguendo ele. Se você fizer menos que 4 newtons, ele está caindo. Né? Quer saber o que é 50 newtons? Pega um pacote de arroz de 50 quilos. Formar, né? Enfim, mas põe lá 5 quilos, a força que está sendo aplicada na sua mão é uma força de 50 newtons. Se você está mantendo ele parado, você está fazendo 50 newtons para cima. Então, daí a força se antes do exercício, só esse aqui, ó. Complete as fases abaixo, usando as palavras que seguem: menor, massa, maior, gravidade ou peso. A matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. A massa é a quantidade de matéria. O peso depende da ação da gravidade. Quanto maior for a gravidade, maior é o peso. Quanto menor for a gravidade, menor é o peso. Então, entenda isso, porque agora a gente vai fazer o exemplo 3, e ele fala assim, ó, o corpo estava na Terra, o peso na Terra é tanto, qual é o peso dele na Lua? Bom, o peso na Lua é bem menor, porque a gravidade lunar é bem menor, cerca de 8 vezes menor que na Terra. Por isso que você vê o vídeo dos caras que foram para a Lua, se é que eles foram mesmo, eles estão flutuando lá, não é? Mas eles voltam, eles não saltam e saem voando, tipo um balão, né? Eles voltam para a superfície da Lua. Eles demoram, mas voltam. Voltam porque tem gravidade. Se a gravidade fosse zero, eles estariam voando. Não é? Mas é muito pequena a gravidade, né? Cerca de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Agora, o que acontece? A massa é a quantidade de matéria. Então você pega um astronauta, estava na Terra, foi para a Lua, a massa dele mudou? Ele emagreceu? Não, né? Os pneuzinhos que ele tem lá continuam, né? Todos lá. Né? Os X-Bacons que ele comeu, tá tudo ali guardado, próximo da região abdominal. O que vai mudar é que, na verdade, a gravidade lá é menor. Então, quando se deparardes vós-lhes, disse o Senhor, quando despalhardes folhas diante de exercício como esse, lembra de uma coisa: a massa do corpo é a mesma em qualquer lugar do universo, a menos que o ser faça um regime, né? Aí ele pode diminuir a sua massa. Ok? Então, olha aqui para o exercício de número 3. Tá ok? Então, tá ok. Na Terra, num local onde a seleção da gravidade é de 9,8 metros por segundo, um corpo pesa 98 newtons. Não, qual é a massa dele? Calcula aí, pô. É só calcular. A gravidade é 9,8, o peso é 98. Esse corpo é então levado para a Lua, onde a seleção da gravidade é 1,6. Determine a massa e o peso desse corpo na Lua. A massa dele na Lua, você vai falar assim, já sei. Então, vamos lá.
peso dele na Lua é igual a massa dele na Lua vezes a gravidade da Lua. Eu tenho a gravidade da Lua, que é 1,6. Eu não tenho a massa dele na Lua e nem o peso dele na Lua. Buá, não dá pra fazer. Quero a minha mãe. Peraí, calma aí. Aqui tem uma vírgula, tá? Ó, calma aí. Esse negócio de perguntar a massa dele na Lua é uma pegadinha. A massa dele na Lua, em Marte, na Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Quem mais? Sedna, Ceres. Que outros planetas vocês conhecem aí? Haumea, Makemake, Eris, Planeta X, enfim. A massa é sempre a mesma. Então, se você não tem a massa da Lua, você não pode calcular o peso dele na Lua. Mas você pode calcular a massa dele na Terra, porque você tem a aceleração da gravidade. Isso você sempre vai ter, né? Mesmo que o exercício não dê, é um dado. E você tem o peso. Então, ó, o peso na Terra vezes é igual a massa na Terra, mas eu nem vou pôr massa na Terra, porque a massa é a massa, vezes a gravidade da Terra. Então, se o peso é 98, eu posso descobrir a massa, lembrando que o exercício pediu para tu usar a gravidade como 98. Se tu usar como 10, irmão, vai dar uma pequena diferença ali, mas né, pouca. Né? Mas usa no 98, porque vai dar um valor certinho aqui, ó, quer ver? Ó? Eu vou passar o 98 aliás, o 9,8 dividindo, fica 98 dividido por 9,8, que claro que dá 10 quilogramas essa massa aí, ó. Tá? E a massa dele na Lua é a mesma, em qualquer lugar. O que muda é a gravidade na Lua. Então eu posso calcular aqui, ó. Posso calcular aqui. Qual é o peso dele na Lua, sendo que a massa dele é 10 e a aceleração da gravidade é 1,6. O peso dele na Lua é 16. Tá certo? Tá certo? Percebe a diferença de peso? De 98 newtons passou para 16. Aí. Então, é uma diferença considerável. Beleza? Tá. Então, fique esperto com isso aí. Tá bom? Bom, aqui tem mais 2 exercícios que eu vou passar por ele. Tem a resolução aqui. Depois eu prometi... ficou da segunda legenda, ficou uns exercícios. Ficou um exercício, né? Então, eu vou mandar para vocês o vídeo da resolução desse aqui, junto com aquele lá também. Tá? É um exercício de vestibular, esse aqui bem interessante, tá? E esse aqui também. Bem interessantinho, tá? Quem está já pensando em se preparar para os vestibulares. Esse aqui também. Ó, esse aqui é aquilo que eu estava falando. Lembra que eu falei aqui no plano inclinado, quando você está numa superfície que não é horizontal, é como se você aplicasse a força de uma forma inclinada. Então você vai ter que saber a inclinação desse plano. Como nesse caso aqui, ó, o cara aplicou uma força sobre a balança com um certo ângulo. Tá? Então ele aplicou uma força de 5 newtons, mas ele não aplicou na vertical para baixo, ele aplicou com um certo ângulo. Então a força que a balança vai sentir vai ser uma força menor do que 5 newtons. Tá? Vou mandar a resolução desse aqui para vocês também. Por que eu estou passando por isso? Porque eu quero chegar aqui, ó. Aí. Do plano inclinado, que é bem parecido com isso que eu estava falando agora do exercício número 6 ali, tá? Então, quando você tem um plano inclinado, a superfície vai ser comprimida por uma componente da força-peso, tá? Já que o peso está sempre na vertical para baixo. Então, quem está comprimindo, olha aqui, ó. Quem está comprimindo a superfície aqui, ó, é essa componente da força-peso, que a gente chama de PY. Por que a gente chama de PY, professor? Porque, pensando no plano cartesiano, ó, você tem aqui como se fosse o eixo X e esse aqui como se fosse o eixo Y, tá? Tá bom? Então, a gente chama esse componente, que não pode falar que é vertical, né? Porque o plano está inclinado, né? Mas a gente chama esse componente de PY. E o outro componente da força X, da força peso, perdão, a gente vai chamar de PX, ó, tá? Então, o que acontece nessa situação, senhores, é que quem comprime o corpo contra a superfície não é a força-peso, é uma componente dela, uma parcela dela chamada de PY.
E quem puxa o corpo, fazendo ele descer o plano, não é também o peso, é uma componente da força-peso. Então, é o que eu estava explicando para vocês. Para que existe a rampa? Porque fica mais fácil você subir. Porque, na verdade, você não tem que vencer o peso todo, você só tem que vencer uma componente dele, que é essa componente PX. Tá? Essa componente PX. Tá ok? Bom, então, como é que a gente vai determinar como é que a gente vai determinar quem são essas componentes PX e PY? Vocês devem se lembrar de ter estudado com a professora Kátia as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Olha aqui, eu trouxe aqui para vocês. Na verdade, a definição do que é seno e o que é cosseno. O que é o seno de um ângulo? Então, vamos pegar, por exemplo, este ângulo alfa aqui. Ó, eu tenho desenhado aí um triângulo retângulo, certo? Ok. Por que é um triângulo retângulo? Porque entre os catetos tem um ângulo de 90 graus. Bom, o que é o seno de um ângulo? Eu posso ter o seno do ângulo alfa e o seno do ângulo beta. Eu vou pegar o seno do ângulo alfa. Seno do ângulo é a medida, é a relação, é a divisão entre o cateto oposto a ele, ao ângulo, dividido pela hipotenusa. Então, quem é o seno do alfa? É o cateto que está oposto a ele, ou seja, o B, dividido pela hipotenusa do triângulo que é o A. Então, seno de alfa nada mais é... Esse meu alfa ficou feio, hein? Seno de alfa nada mais é do que o cateto oposto a ele, que nesse desenho aí é B sobre A. E o cosseno de alfa, tá? É o quê? É o cateto adjacente. O que é cateto adjacente, professor? É o cateto que tange o ângulo, que forma o ângulo junto com a hipotenusa. É a divisão do cateto adjacente por hipotenusa. Em seno e cosseno. Tá? Se você pega o ângulo beta, aí muda. Por quê? Porque o oposto do beta é o C. E o adjacente do beta é o B. Entende? Então, ó, se você fosse fazer se você fosse fazer para o ângulo beta, o seno do beta, seno é cateto oposto por hipotenusa. Quem é o cateto que está oposto a ele? É C, sobre a hipotenusa que é A. Certo? E quem é o cosseno de beta? É cateto adjacente a ele, que é o B, sobre A. Agora, percebam que seno de beta é igual ao cosseno de alfa, né? São ângulos complementares, né? E o seno do alfa é igual ao cosseno do beta. Bom, por que eu estou relembrando isso aqui com vocês? Porque é assim que a gente vai determinar as componentes lá da força-peso, o PX e o PY. Vai. Olha aqui. Eu desenhei aqui, trouxe um desenho aqui bem bonito. Tá bom? Plano inclinado sem atrito, né? A gente vai ver com atrito. Então, veja bem. Deixa eu pegar minha caneta vermelha. Em homenagem ao maior time de futebol do mundo. Eu uso sempre o vermelho. Ó. Então, essa força-peso, eu vou decompor ela em duas componentes. Você viu que a gente estava fazendo até agora a somatória de vetor? Pois é, a gente está fazendo agora o oposto de somar vetor. É pegar um vetor e transformar em dois. Ó. Essa componente nós chamamos de PY. E esta componente... na verdade, eu tinha que respeitar aqui o pontilhado, né? Eu passei demais. Ó. Então, essa aqui é a componente PY. Tá? E essa aqui é a componente PX. Nós já discutimos que quem comprime o corpo contra a superfície é o PY, não é P, e quem puxa o corpo para baixo, fazendo o corpo descer esse plano, é o PX. Tá? Se é o PY que comprime o corpo contra a superfície, a normal é igual a PY e não igual a P. Lembra que eu falei? A normal só é igual a P quando a superfície é horizontal. Bom, deixando isso de lado, como que determinamos o PY e PX? Bom, se eu deslocar o PX, eu posso pôr ele aqui, ó, ele é a mesma medida. Por que fazer isso? Para vocês perceberem que eu tenho um triângulo retângulo formado entre P, PY e PX.
E quem relaciona as medidas, essas medidas P, PY e PX? Seno e cosseno, né? Lembra, o que é seno? Seno é um cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Os catetos são PY e PX, e a hipotenusa é o valor do P. Então, se eu tiver o ângulo, ó, esse ângulo ou esse ângulo aqui, eu posso relacionar, então, essas componentes com o P. Em geral, é nos dado nesse tipo de exercício o ângulo de inclinação do plano. E por semelhança de triângulos, o ângulo de inclinação do plano é sempre... Ah, não, apaguei. Oh, professor. Por semelhança de triângulos, tá? O ângulo de inclinação do plano é sempre o mesmo ângulo entre P e PY. Ok? Então, estamos quase chegando no fim. Então, vamos pensar nas relações trigonométricas. O que seria o seno desse ângulo θ? Olhando aqui para o triângulo. Esquece o plano inclinado. Olha para cá. PY, PX e P. Quem seria o seno do ângulo θ? O seno é cateto oposto por hipotenusa. Quem é cateto oposto? PX. Tá bem de frente para o θ. E a hipotenusa é P. Tá? Sabe o que isso quer dizer? Passa o P multiplicando. PX, meus amores, é P vezes o seno do θ. Ok? E vocês já podem supor quem é PY? PY é P vezes o cosseno do ângulo θ. Por quê? O que é cosseno do ângulo? Cosseno do ângulo é cateto adjacente, cateto que forma o ângulo junto com a hipotenusa, sobre a hipotenusa. Quem que está formando o ângulo θ junto com a hipotenusa? O PY. Então, cosseno de θ seria PY dividido por P. Ou, passando o P multiplicando, PY é P cosseno θ. Ok? Tá? Então, a gente chega à brilhante conclusão de que o seno e o cosseno vão nos dar, então, essas componentes, tá? Essas componentes do vetor P. 10 horas e 4 minutos. Vamos ver se tem um exercício para a gente fazer aqui. Ah, professor, e os ângulos? Vocês sabem formar as tabelinhas de ângulo? É assim, ó. Tem que estar na ordem, tá? 30, 45, 60. E seno e cosseno. Então fica assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Espera aí que eu tenho que pôr tudo sobre 2 aqui. A raiz vai no 3 e também no 2. Opa. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Muito bem. Essa é uma musiquinha que ajuda a gente a formar aqui, tá? Em geral, nos exercícios vão ser dados para vocês os valores do cosseno, seno e cosseno. Mas, se um dia você precisar montar na vida, tá essa tabela. Essa é uma música que a gente usa para montar a tabela, mas tem outros, né? Bom, aqui tem uma tabela para vocês. E eu quero, então, eu sei que já são 10 e 5, mas vamos fazer esse exercício aqui para a gente encerrar. Tá bom? Olha lá. Exemplo 7. Um corpo de massa igual a 800 gramas desce um plano inclinado de 30 graus sem atrito. Determine a aceleração. Deixa eu só ver se eu... Ah, tá certo. Determine a aceleração do corpo. Seno de 30 é igual... cosseno. Seno de 30, perdão, é igual a 0,5. Começa a ficar com pressa e me atrapalho, né? E cosseno é 0,9. Então, veja só. Não tem nenhuma outra força. Tá? Eu tenho um plano inclinado de 30 graus e um corpo de 800 gramas descendo o plano. Não tem atrito. Tá? Então, quem que está acelerando o corpo? Não é o peso. É a componente PX do peso. Ó, aqui está o PY, aqui está o PX. O PX é que faz o cara descer o plano. Então, a força resultante sobre o corpo, tá? É o PX. Tá? O PY, gente, isso é uma coisa que vocês vão estudar lá no segundo ano também. O PY, ele não influencia na aceleração do corpo, porque ele é perpendicular. Quando você aplica uma força perpendicularmente ao movimento de corpo, você não pode mudar a aceleração dele, mudar a velocidade dele. Você só muda a direção.
tá bom? Então, uma força perpendicular não altera a velocidade. Então, o único cara que vai fazer acelerar esse corpo é o PX, tá? Quem é PX? PX é P seno. X é P seno θ. Então, como é que você vai resolver o exercício? Você vai vir aqui, ó. Força resultante, segundo a lei de Newton, né? Massa vezes aceleração. A força resultante que faz ele descer é o Px, que é igual a massa vezes aceleração. Tá? A massa eu tenho é 800 gramas, e a gente vai converter isso para quilo de novo, né? De novo, dividir por 1.000. De novo, isso dá 0. Opa! De novo, isso dá 0,8 quilogramas. Tá? Então, lembra que, olha só, veja só, quem é PX? Você pode calcular o PX separado, ó, PX é P seno θ. Então, posso calcular o PX separado aqui, ó. Quem é P? Não lembra mais? É massa vezes gravidade, seno θ. Bom, quem é a massa? 0,8. Quem é a gravidade? 10. Quem é o θ? 0,5. Por quê, professor? Porque o ângulo de inclinação do plano é 0,5, tá? Aliás, é 30 graus, e os dados foram me dados, ou eu já sabia que seno de 30 é meio. Bom, então você pode calcular o Px aqui separado, ó. Dá o quê? Dá 4, né? 4 newtons. Ou você podia calcular tudo aqui na mesma equação, tá bom? Você ia ter, inclusive, se você ia poder cancelar, se você colocasse na mesma equação, você ia poder cancelar a massa. Ó, porque ia ficar aqui, quem é Px? Perdão. Massa, gravidade, seno θ igual a massa vezes a aceleração. Você pode até cortar a massa. Tá? Isso quer dizer que não depende da massa do corpo, ele vai descer o plano sempre com a mesma aceleração. Só vai depender da gravidade e da inclinação do plano. Tá bom? Bom, mas tudo bem. A gente fez diferente. A gente calculou o Px deu 4, então eu posso só vir aqui também e fazer 4 é igual a massa vezes a gravidade. Opa, vezes a gravidade não, vezes a aceleração com que ele desce. A massa é 0,8 vezes A. Então vai ficar assim. O 0,8 vai dividindo. Certo? 4 dividido por 8 daria meio. Mas não é por 8, é por 0,8. Então isso dá 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, gente, estamos encerrando. Infelizmente, né? Nosso horário é curto. Então estamos encerrando agora. Na aula que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre o plano inclinado, sobre a terceira lei de Newton, e vamos tentar dar uma pincelada no que seria a força de atrito, né? Como é que ela agiria aí para vocês. Eu vou mandar mais uma aula extra para vocês, então, resolvendo... Só um minutinho, filho. Só um minutinho, tô terminando aqui. Resolvendo... Mas não acaba hoje? Como assim, aula que vem? Ué, terça-feira que vem tem aula. As férias não é só dia 7? Até quando que vai as férias de vocês? Quando começa as férias de vocês? Dia 3. Dia 3? Não é possível. Isso, Tô sexta-feira. errado, gente? Não é? Dia 2 para 3? Não é? Um dia antes É do que, meu professor, eu aniversário, acho tenho que você tá certeza que é. confundindo. Fala um oi, Oi. Pedro. Oi. Oi, Xará. Ó, tem um Pedro ali. Mais um torcedor do Liverpool aqui. Peraí, filho, eu já falo com você. Gente, é o seguinte, nossa, eu vou até chorar aqui se vocês vão falar que vocês não têm aula. É porque as minhas Professor, férias você pode começam mandar a aula gravada. A gente eu assiste. sei, mas não é a mesma coisa. Eu mandarei, de então. fato. Se as férias de Mas- vocês começam realmente dia 3, então eu vou mandar mais 2 aulas, então, para vocês, tá? Sobre um finalizando o plano inclinado, comentando sobre atrito, e outra finalizando, falando da terceira lei de Newton, e a gente pelo menos fecha a dinâmica. Eu tinha certeza absoluta que... É porque as minhas férias começam dia 7, né? Então eu tava... eu acho que era isso que o senhor confundiu mesmo. Vocês É ficam que o uma Denis semana mais até que a comentou gente. que ele ia ver se ele adiantava a aula dele pra já começar literalmente na sexta mesmo. Então a gente ficou meio confuso. Tá bom. Mas Professor, então, gente, é o seguinte, eu vou mandar essas 2 aulas. pode dar aula na quinta também, aí fica 2 aulas.
É isso que eu ia sugerir agora. Talvez dá pra marcar um outro horário Essa É, semana. e a né? gente tem 2 aulas Às nessa 8. semana. pode ser, seria legal. Vocês têm horário livre quinta-feira? De manhã, Olha, Quinta-feira claro. tem quinta-feira só tem às 8 às inglês? 8h50, 9 10 às 10. Só tem inglês às 10h20 às 11h10. Isso. Desculpa, eu não Se o senhor entendi. quiser 9 10 na quinta, 9h10 na quinta, eu tô com aula com outro primeiro ano. Vocês só tem esse tá. horário na quinta? E às Tem 8. às 8 da manhã também. Tem às 8. Tem as Ah, mas 8. vocês não vão levantar às 8. Vai estar frio. Ah, Professor, Ah, a a gente gente levantou levantou às a pra gente 8 foi pra na aula do ter Washington, professor. educação física. Tudo bem, tinha 5 pessoas, mas a gente foi. E sexta-feira, pior? É quarta, amanhã. Sexta-feira eu acho que é pior. Amanhã também não dá. Sexta tem às 9h10. É, mas alguém já falou que sexta é pior, né? É que eu não E sei se vai ter É. o contraturno da Kátia na sexta. Que aí seria seria o contraturno, a sua aula e mais a aula do Denis. É, puxado, né? Não, mas a aula do Denis não ia ser na quinta daí. É isso. A gente não sabe ainda se ele adiantou. Ele ficou pra sexta mesmo. Tá. É, mas Vamos eu fazer- acho que quinta, 8 horas, a gente consegue fazer um esforço pra assistir a aula assim. Ah, então tá bom. Eu agradeço muito, então. Então vamos fazer o seguinte, não temos mais uma aula na quinta-feira. Pode ser às 8? Fechadíssimo, meu truta. Fechadíssimo. Vambora. Fechado. Beleza, gente. Agradeço muito aí a todos. Infelizmente, Então- a última aula com o grande Isaías. Opa, É. para, Pedro, tô terminando aqui. Então é isso, gente. Quinta-feira a gente tem uma aula extra aí às 8. Eu vou mandar uma aula para vocês. Não temos mais atividades. É o mesmo link, Fernando. Só para ficar registrado aqui que ainda estamos gravando. Quem ainda não entregou a recuperação, não é Sabrina, Karina e Cibele. Gente, se vocês não entregarem a recuperação, sim, eu não tenho muito que eu posso fazer. Eu tinha que entregar as notas ontem, já estou atrasado. Então, não entregando, eu não sei o que tem para ser feito. Se aí o representante da turma puder passar a mensagem, as duas colegas, eu agradeço muito. Estou encerrando, então, assim, a gravação, e se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, fica à vontade também. Interrompendo a gravação. Valeu.